Bom dia, Aline, tudo bom? Bom dia, Marcela, tudo bem? E você? Tudo jóia. Vamos começar o nosso café do cuidador? Vamos começar. Nosso 10º episódio. Sejam todos muito bem-vindos Certo. ao Café do Cuidador Empreendedor. Aqui nós discutimos estratégias para você faturar em 5K, R$ 5.000 por mês, sendo um cuidador de idosos autônomo e de sucesso. Meu nome é Aline Davi. Meu nome é Marcela Rodrigues, eu sou proprietária da empresa Vó Maria Ilza e empreendedora nesse mercado que é tão crescente. Marcela, o meu tá dando um delayzinho. O seu tá também ou não? Só para eu. Tá, tá Ah, dando um delay então. quando você fala. Eu vejo a sua boca mexendo e aí o som vem depois. Então, tá dando Mas esse agora atraso, normalizou. mas. Ah, então, É, então vamos. A internet tá testando a gente, mas a gente persiste. exatamente. Então vamos lá. O tema do nosso episódio de hoje é: conheça a rotina do cuidador de idosos de sucesso. Isso mesmo, né, Marcela? Exato, isso mesmo. Hoje a gente vai falar sobre essa rotina que é tão importante, que é um assunto de extrema importância, onde a gente vai abordar também quais são as funções desse cuidador, que a gente precisa ter isso bem firme na nossa cabeça para poder conseguir conversar com o nosso cliente, né, para poder não desviar nossa função, que é uma das principais reclamações dos cuidadores de idosos. Isso, eu já estou assim, muito curiosa, né? Desde terça-feira para conhecer, descobrir o que seria essa rotina. Então, com certeza, esse vídeo de hoje vai ser assim imperdível. Então, Marcelo, vamos começar do começo, né? Você falando um pouquinho para a gente o que seria essa rotina do cuidador de idosos. Então, a rotina do cuidador de idosos, ela pode variar muito do grau de dependência desse idoso, né? De qual a necessidade que esse idoso exige. Mas sempre tem aquele básico, né? Que serve para todos os idosos. Então, eu vou citar alguns itens para a gente só ir se familiarizando um pouco com o assunto. A principal responsabilidade do cuidador de idoso é ajudar esse idoso em suas atividades diárias de vida. Então, que é o ADV, que a gente vê muito essa abreviação nos textos, né, nos cursos de cuidador de idosos. Então, é ajuda das atividades diárias. O que são essas atividades diárias do idoso? São as atividades cotidianas, né, como banho, alimentação, o uso do banheiro, né, medicação, a rotina do dia a dia mesmo, ir ao médico. Então, tudo que é uma atividade que o idoso costuma fazer é função do cuidador auxiliar nessas atividades, acompanhar essas atividades. Então, a gente tem a questão da medicação, que o cuidador tem que garantir que o idoso tome essas medicações conforme a prescrição médica e no horário. Tem a questão da segurança, que a gente tem que observar todo o ambiente para poder colocar os móveis na disposição correta, para evitar queda, para evitar machucados, né, esbarrão. Fazer companhia, mas a companhia no sentido de conversar, de fazer atividades juntos com esse idoso. Tarefas domésticas que estão ligadas ao idoso, né, ligadas à alimentação desse idoso, ligada a limpar o ambiente que esse idoso fica, manter esse ambiente do idoso organizado, né, e limpo, lavar as roupas do idoso. Então, as tarefas domésticas, quando a gente cita, é sempre ligada estritamente ao idoso. Cuidados médicos, porque o cuidador, ele tem que acompanhar o idoso nas consultas médicas, porque isso se a família, né, solicitar e permitir, porque o cuidador de idoso é a melhor pessoa para poder explicar o que está, quais são os sintomas, né, quais são as características do idoso no dia a dia. Então, é muito importante que o cuidador ele acompanhe o idoso nas consultas médicas e também para poder receber desse médico, né, desse profissional, quais são as orientações para ele atuar no dia a dia, né? Quais são as orientações que ele tem que seguir no dia a dia? Atividades físicas, né? O cuidador ele precisa ajudar o idoso a manter-se ativo, porque depois de uma determinada idade, a debilitação dessa pessoa, do idoso, ela tem uma velocidade maior. E se a gente não mantiver esse idoso ativo, pode ser que ele debilite rápido. Então, é muito importante a gente manter esse idoso ativo fisicamente e mentalmente.
E por último, que eu acho de extrema importância, é a questão da documentação, porque o cuidador ele precisa registrar tudo que ele faz, né? Todas as condutas deles, tudo que ele faz, tudo que aconteceu com o idoso durante o dia, para poder se resguardar e melhorar a comunicação com a família. É muito importante, né? Todos esses aspectos, todas essas funções que você trouxe. E qual que é a importância dessa rotina no dia a dia dos cuidados de um idoso? De um idoso? Ela é muito a rotina diária do idoso, do cuidador, né, com o idoso, ela é muito importante porque ajuda a estabelecer uma estrutura e uma previsibilidade para o dia. Né? Isso pode ser especialmente útil para os idosos que precisam de cuidados mais intensivos. Mas para os idosos que também têm uma independência maior, é muito importante, porque o idoso, ele precisa de uma rotina. O ser humano precisa dessa rotina, né? Então, ter uma rotina diária estabelecida pode ajudar a garantir que todas as necessidades importantes sejam atendidas. Então, a gente vai lembrar do medicamento sempre no horário, né, gente? Porque dar o medicamento no horário correto é muito importante. A gente, às vezes, fala assim, vou dar meia hora depois, uma hora depois, não tem muito problema. Mas, no resultado, você dar o remédio nos horários prescritos afeta, sim, o resultado. Pode ser que não seja uma interferência tão grande que a gente não perceba no início, mas é muito importante a gente dar os remédios nos horários prescritos. E a rotina diária, ela vai te ajudar nisso, né? Ela vai garantir que todas as necessidades importantes desse idoso sejam atendidas, né? Principalmente no medicamento, fazendo exercícios, na alimentação, porque o organismo ele vai se acostumando. O idoso, ele até no episódio passado que a gente falou da teimosia, facilita também até na diminuição dessa teimosia, porque o idoso ele vai se acostumando com a rotina e aí ele vai fazendo habitualmente, né? Ele não precisa de tanta insistência, não é algo novo que é o que vai ser apresentado para ele, e aí ele consegue lidar melhor. Então, a rotina, ela pode ser muito importante para o bem-estar emocional desse idoso, porque ajuda a criar uma sensação de estabilidade e segurança. Então, impor uma rotina tanto é benéfico tanto para o cuidador, porque ajuda ele a não esquecer nada, né? Ajuda ele cumprir com todas as suas atividades, tanto para o idoso, que ele vai se sentir mais seguro, mais estável e vai conseguir realizar melhor as atividades propostas pelo cuidador. Interessante você falar esse aspecto, você estava aí falando, né, dessa importância, eu recordando justamente do vídeo da terça-feira, né, da característica de teimosia do idoso. E o idoso que ele é acostumado a uma rotina, ele fica irritado e teimoso justamente quando sai da rotina, né? Então, a Exatamente. rotina ela é Quando ele muito não dorme importante para bem, quando ele não se conseguir alimenta fazer bem. isso, isso mesmo. Então, é importante fazer com que exista essa rotina, até para conseguir fazer tudo o que deve ser feito com esse idoso de forma tranquila, né, serena. Ele já sabe o que, que vai acontecer, ele é condicionado àquilo, né? Exato. O ser humano, ele precisa de uma rotina, né, de criar o hábito para poder ser mais fácil a realização das atividades que a gente precisa realizar no dia a dia. Isso, até esse final de semana a gente conversando, aí teve uma amiga que falou assim, eu gosto da minha vida porque eu não tenho rotina. Mas ela tem uma rotina, a falta de rotina daquela obrigação, vamos dizer, de entrar às 8 no trabalho, sair meio-dia, ela tem a rotina dela, porque ela tem a hora que ela vai na academia, ela tem a hora que ela almoça, ela tem uma flexibilidade de horários, mas ela sempre faz as mesmas coisas, né? Então, todo ser humano precisa de Precisa de rotina. uma rotina, assim, por mais que seja flexível, a rotina ela existe, né? As atividades que a gente precisa desempenhar, a gente seja, ela entra dentro da nossa rotina diária. Não tem como a gente, Isso, quem foge da rotina, ela fica perdida e realiza pouca coisa. isso mesmo. Perde tempo, Isso. né? Perde energia. E quais seriam, então, os itens, né, dessa rotina, o passo a passo dessa rotina? Como eu já repeti, vou só, como eu disse já na primeira, os principais, né? Vou só reforçar com vocês, porque a gente precisa ter muito claro esses itens, porque são os itens básicos, os itens que não podem ficar fora da nossa rotina. Que é a medicação, verificar se essa pessoa idosa está tomando sua medicação de forma adequada e no horário correto, né? Não é nem verificar,
é acompanhar, ofertar sempre no horário correto e da maneira que foi prescrita. A higiene pessoal, quando o idoso ele é mais independente, ele não aceita tanto você dar o banho, mas você precisa supervisionar esse banho. Então, e principalmente, que é uma das questões que muitos cuidadores esquecem, que é a higiene bucal, que é muito importante e que muitas vezes é negligenciada, porque a gente está preocupado mais com o banho, né? Preocupado mais com a troca de fralda e acaba se esquecendo da higiene bucal. E é muito importante, a gente vê muitos idosos com problemas bucais por falta de higiene mesmo, né? Então, a função do cuidador é ajudar nessa higiene matinal, incluindo o banho, a escovação dos dentes, pentear o cabelo, deixar ele sempre arrumadinho, sempre limpinho. Os familiares, eles pedem muito, eles gostam muito, e é confortável para o idoso. Ninguém gosta de ficar sujo, né? Ninguém gosta de ficar mal arrumado. Então, é importante a gente manter esse idoso bem limpinho, mesmo os acamados. Eu já presenciei muitos casos em que, quando o idoso faz alimentação por sonda, aí respinga alguma coisinha, aí o cuidador vai lá só dar uma limpadinha, assim, e ele passa o dia inteiro respingado, né, sujo. E o familiar não gosta. Ele chega, se sente incomodado, parece que não está sendo bem cuidado. Então, é importante a gente observar na limpeza da roupa, né? Trocar essa roupa quando ela sujar, sempre colocar algum babador, algum pano, alguma coisa que proteja a roupa para poder evitar a troca excessiva de roupa, porque a questão, porque pode ser que sobe para você para lavar, né? Nos momentos que der, mas é importante a gente ter esse cuidado, né? Com a apresentação pessoal, com a higiene pessoal desse idoso. A alimentação é de extrema importância, preparar essa alimentação ou ajudar nessa preparação das refeições saudáveis e equilibradas, porque cada idoso, os que têm doenças crônicas, os que não têm doença crônica, mas têm outras doenças, então a gente precisa ter uma alimentação mais direcionada para a necessidade de cada idoso. Né? Então a gente tem que estar atento, porque não é toda alimentação que serve. A alimentação ela não é a mesma que serve para todos os idosos. A gente precisa adaptar para cada necessidade. Atividade física e psíquica, né? Porque a gente precisa encorajar, auxiliar o idoso nas atividades físicas leves, como caminhar, alongar. Você pode fazer um alongamento, a gente não precisa ser o ativo, a gente pode fazer o alongamento no idoso, né? Quando ele está na cama, ao acordar, a gente pode fazer um alongamentozinho na perna, esticar os braços, vai auxiliando ele, não precisa, se o idoso ele é um pouco resistente, você pode ajudá-lo com um jeitinho, com carinho, você consegue exercitar esse idoso, mesmo que seja passivamente, né? E também tem os exercícios, dá para a gente estimular a memória. Então, você pode, que também são considerados como um lazer. Incentivar a participação em atividades sociais, como jogar cartas, assistir um filme, conversar com os amigos. Eu tenho uns joguinhos que eu oferto para os meus idosos. Vocês já viram? É um de madeira, onde o idoso ele passa o cadarço. Então, principalmente as mulheres, elas acham que estão costurando. Então, elas gostam muito de ficar encaixando, passando essa linha pelos buraquinhos. E aí tem vários modelinhos. A gente leva o jogo da memória, a gente leva o Uno, né, que são jogos de cartas mais simples, mais fáceis dele jogar, dominó. Então, existem vários joguinhos que a gente pode estimular a memória do idoso e fazer ele se divertir, ele se distrair um pouquinho, né, da rotina. O repouso é muito importante também, o sono. Se tem aquele idoso que tem a prática de tirar a soneca, né, depois do almoço, depois que você instituir uma rotina, esse descanso do idoso também é muito importante, porque após o almoço, se ele der uma cochilada de meia hora, pode ser que o humor dele, né, a produtividade dele durante a tarde seja outra. Então, observar se esse idoso precisa mesmo, né, desse sono, se ele precisa, e se precisar, deixa ele descansar um pouquinho, porque ele está no momento dele e ele precisa desse descanso, né? Cuidados com a pele, porque é muito importante, a pele do idoso, ela, naturalmente, a nossa pele, com o passar do tempo, ela vai desidratando. E como o idoso tem dificuldade em beber água, né, ele tem dificuldade com essa hidratação, a pele vai ficando mais ressecada, além de ficar mais fina, mais sensível. Então, a hidratação da pele é muito importante.
diariamente a gente tem que hidratar, verificar os sinais de assaduras, né? Ver as questões de lesão por contato. E toda vez que for passar esse creme, é a oportunidade, passar creme na pele, é a oportunidade de você observar todo o corpo desse idoso, né? Todas as áreas, para ver se não tem uma ferida começando, né? Um vermelho que não tinha, para vocês não ter que curar uma ferida, né? Não ter que tratar uma ferida. Você vai prevenir essa ferida. E no momento da hidratação, do banho, é o momento que você vai observar. E por último, a verificação, por último não, penúltimo, né? Verificação dos sinais vitais. É muito importante você aferir a pressão arterial desse idoso, né? Os batimentos cardíacos, a temperatura corporal, a frequência respiratória desse idoso porque é muito importante a gente acompanhar, porque são baseados nesses sinais que a gente tem que tomar alguma providência, que a gente vai perceber que tem alguma coisa errada. Pode ser que a gente não pode não perceber no humor do idoso. Alguns sinais são imperceptíveis aos olhos, por isso a gente precisa, né, aferir pressão, ver a questão da glicemia, ver os batimentos cardíacos, ver a frequência respiratória, porque se tiver alguma coisa fora do padrão desse idoso, a gente pode investigar mais e entender melhor. E por último, é registrar. O registro é muito importante. Ele, além de reforçar todas as atividades, né, de ficar reforçando para o cuidador o que ele precisa fazer, ele resguarda o cuidador de tudo o que acontece, né? Ele resguarda na conduta desse cuidador. Então, o registro de tudo o que acontece, dos sinais vitais, da medicação que foi dada e de como foi a evolução do dia, é muito importante acontecer, né? Então, o registro é de extrema importância e eu vejo que muitos cuidadores têm dificuldade, né? E pode enfrentar grandes problemas no futuro por falta dessas informações registradas. Sem dúvida alguma. E você observa, Marcela, nos seus cuidadores, na sua empresa, uma melhora da qualidade de atendimento, uma maior satisfação das famílias depois da implementação dessas rotinas? Sem sombra de dúvidas. Desde o início dos meus atendimentos, eu sempre coloquei o diário do idoso, né? Porque hoje eu tenho um software, né? Que eu deixo até um tablet na casa dos meus idosos para facilitar esse registro e também para eu acompanhar online, né? A todo momento eu consigo acompanhar o que está acontecendo com o idoso, porque esse sistema ele até me dá um alerta. Se tiver algum sinal vital que saiu do padrão, ele emite um alerta que eu consigo atender, reagir, né? Agir mais rápido. Então, mas o diário do idoso, a família adora, porque ela se sente mais confortável, ela pode chegar. Se ela não encontrar com o idoso, se tiver qualquer dia que ela não encontre com o idoso, está lá registrado, ela consegue ler, ela consegue verificar tudo que aconteceu. E, principalmente, é muito importante, não só para a rotina, quando você for levar para o médico. Você tem um histórico, né? Você tem um histórico dos sinais vitais, você tem um histórico da pressão, da glicemia. Então, você auxilia muito na tomada de decisão dos médicos, dessa equipe de saúde que cuida desse idoso. E eu tenho até uma vez aconteceu de uma cuidadora minha que ela deu a medicação errada, não é nem foi errada. A filha, ela tinha colocado, ela tinha chegado naquele dia, né? Ela não era que estava ficando com a mãe, aí tinha mudado a medicação, e aí a cuidadora era o primeiro dia dela. E a filha, ela foi e perguntou para a filha se aquela medicação era para dar tudo naquele dia. E a filha falou que era. E quando foi perceber, a cuidadora deu medicação de 5 dias em um único dia. Então, nós, por causa do registro, a gente conseguiu agir, por causa dos protocolos, a gente conseguiu acompanhar. Então, a importância do registro, junto com a família, resolvemos o problema sem ter nenhum grande. Assim, a idosa foi atendida rápido, né? A gente conseguiu reverter rápido, a gente ficou acompanhando. Era uma medicação, um antidepressivo, ela ficou só um pouco mais sonolenta, mas a gente teve que acompanhar os sinais vitais dela de hora em hora, registrando e colocando. E foi por causa desse registro, por causa da rotina que foi implementada na casa desse idoso, que a gente conseguiu reverter e ter sucesso no final. Né? Então, assim, o quanto é importante o registro. O registro
E a rotina. Outro exemplo que eu tenho é de uma cuidadora que lida com uma idosa de Alzheimer. Ela estava trocando, normalmente esses idosos, eles trocam o dia pela noite. E o nosso atendimento lá é só durante o dia. Então ela passava o dia inteiro meio sonolenta porque ela passava a noite inteira andando. A filha trabalhava o dia inteiro e passava a noite inteira caminhando com essa mãe, né? Indo atrás da mãe porque ela ficava andando pela casa a noite inteira. E com a chegada da cuidadora, com a implementação da rotina, essa cuidadora conseguiu organizar os horários dela. Então, ela chega cedo, ela acorda essa idosa no horário correto, já aproveita esse momento, já dá o banho, porque ela tem muita resistência com o banho. Então, ela conseguiu implementar uma rotina na vida dessa idosa que hoje ela está dormindo melhor, está se alimentando melhor, ela já ganhou 8 quilos depois que que a cuidadora começou a trabalhar nessa residência. Então, a qualidade de vida dela melhorou muito, e principalmente da família, né? Que a filha começou a dormir à noite para poder conseguir produzir melhor no trabalho. E por quê? Porque a cuidadora conseguiu implementar uma rotina na vida dessa idosa. Sempre ela tinha o hábito de ficar no quarto no escuro, porque tem alguns idosos, algumas pessoas que possuem Alzheimer, elas têm alguma rejeição com a luz, né? Então ela gostava muito de ficar no quarto, com a janela fechada, depois da entrada. E essa foi a terceira cuidadora que conseguiu ter essa sensibilidade, que conseguiu implementar essa rotina, porque as outras tinham tentado e não conseguiram. E com a implementação da rotina, ela mudou totalmente a qualidade de vida dessa idosa. Hoje, essa idosa, ela é outra pessoa, assim, tanto fisicamente, o semblante, tudo mudou porque ela dorme melhor, ela se alimenta melhor, os medicamentos são dados na hora correta, porque foi implementada uma rotina na vida dela. São muitas as informações, né, que acontecem durante os cuidados com os idosos. Não dá para a gente confiar na memória, né? A gente precisa realmente anotar. E quando você me conta essas experiências, né, esses casos assim, de sucesso, eu fico apaixonada, porque se o cuidador de idosos ele tiver essa consciência da importância do trabalho dele, né, da importância que ele tem naquela família, para aquele idoso, gente, não tem como ele se transformar num cuidador de sucesso. É um profissional essencial de uma equipe de saúde, né, que faz toda a diferença nos cuidados com o idoso. Então, é muito importante, né, que você, cuidador que está aí nos ouvindo, né, nos acompanhando, crie essa consciência, essa maturidade da importância da sua profissão, né? E saiba crescer, saiba buscar conhecimento, saiba valorizar, saiba aproveitar essa oportunidade, né, de importância da sua profissão, né, de crescimento dessa sua profissão. É muito bom. E é uma profissão que traz uma satisfação, não só profissional, financeira, mas pessoal, muito grande, né? Isso é muito bom. Exatamente. E fica assim. E é só quando esse cuidador adquire essa consciência, né, da importância do seu papel, de quais são as suas funções, que ele consegue ser valorizado. Porque, primeiro, o profissional precisa se valorizar. Então, é por isso que muitos profissionais, a gente tem até recebido muitas mensagens que faturar 5 mil reais é algo inalcançável, né? Porque muitos técnicos de enfermagem, muitos enfermeiros não ganham isso. Mas é porque esse profissional ainda não consegue, ele mesmo não reconhece o valor do serviço dele, né? Ele mesmo não consegue enxergar o quanto ele contribui com a família. Às vezes, até porque ele ainda não está contribuindo tanto que ele deveria. Então, é essa questão, é essa consciência que o profissional precisa ter para poder ser mais valorizado, né? Então, ele precisa primeiro se valorizar, precisa primeiro entender quais são as suas funções, precisa ter segurança na execução dessas funções para poder ter a sua valorização. Isso mesmo. E fica muito claro, né, com a sua exposição, com as suas falas, quais são as funções de um cuidador de idosos, né? De que ser um cuidador de idosos é muito mais do que ser apenas um acompanhante, né? Ele é um profissional da saúde que tem um papel fundamental na equipe e nos cuidados desse idoso. Exatamente. O papel do cuidador ele é de extrema importância, porque vai ser ele que vai executar
tudo que for orientado pelo restante da equipe. É ele que vai garantir a melhor execução das orientações, das prescrições médicas e da família, né? Tudo que a família quiser implementar, ele precisa contar com a ajuda desse profissional para poder colocar em prática. Então, muitos cuidadores, eles recebem essa fama de ser apenas um acompanhante, que quando o cliente ele vai nos contratar, ele sempre vem com aquele discurso de que não, meu pai, né, meu parente, ele é muito ativo, ele só precisa de uma pessoa para ficar acompanhando, para ficar observando ele no dia a dia. E nós, profissionais, sabemos que não é somente isso. Porque mesmo aquele idoso que é independente, que é ativo, ele precisa de um acompanhamento, ele precisa de um estímulo para poder fazer um exercício físico, porque normalmente eles não gostam de fazer. Então, ou existem aqueles que fazem demais, você precisa estar atento para ele não cair, né? Então, você precisa acompanhar esse idoso na questão da alimentação, da hidratação, na higiene, porque normalmente o idoso ele tem essa dificuldade, tem essa resistência ao banho, a beber água. Então, a função do cuidador de idoso, ele é muito importante e tem que começar, esse reconhecimento, ele tem que partir do profissional, para ele conseguir passar essa mensagem, né, para os clientes, para a gente começar essa mudança de mentalidade de que o cuidador de idoso é apenas um acompanhante, tem que partir do profissional. No momento da negociação, no momento de fechar o contrato com esse cliente. Porque muitas vezes, como a gente já falou em episódios anteriores, o cuidador ele acaba aceitando muitas imposições do cliente por não ter a consciência do que realmente é sua função, né? Então, ele precisa ter consciência, ser firme, ele saber explicar, expor para o cliente que ele não vai realizar algumas atividades domésticas, não porque ele não quer, mas porque ele não pode, porque a atenção dele tem que estar direcionada ao idoso. A atenção dele tem que estar totalmente direcionada para as atividades que o idoso precisa desempenhar. Porque se ele fala assim, mas o meu parente ele dorme a tarde inteira. Não pode dormir a tarde inteira, senão ele não dorme à noite. Então, por mais que seja confortável que o idoso durma a tarde inteira, seja confortável para a família, seja confortável para o cuidador, isso não pode acontecer. Ele precisa ser estimulado, ele tem que ter uma rotina, ele tem que ter uma atividade, que seja dar uma caminhada, que seja jogar, fazer algum jogo, mas a gente tem que manter esse idoso fisicamente, mentalmente ativo o maior tempo possível para a gente poder retardar a evolução dessa debilitação do idoso. Então, o cuidador de idosos tem que cada vez mais, a gente tem que ir mudando essa mentalidade da sociedade de que ele é um simples acompanhante, que a gente tem que ter consciência das nossas funções, começar a executar essas funções, porque realmente muitos cuidadores desempenham apenas atividade de acompanhante. Eles chegam, já tem a pessoa que faz a comida, então ele só chega, pede para o idoso tomar um banho e vai ver televisão. Senta ao lado dele, vai mexer no celular. Eu já tive muitos casos de cuidadores que chegam e ficam, de reclamações de cuidadores, que passam grande parte do tempo mexendo no celular, vendo vídeo. Eu tive a reclamação de uma vez de coisas, assim, tem coisas que a gente nem acredita que vai acontecer um dia, né? Mas eu tive um relato de uma vez que a idosa, porque a idosa que essa cuidadora estava cuidando, né, que essa idosa em questão, ela tem Alzheimer, então ela já não fala, ela fica muito sentadinha, ela é bem quietinha. Então, a idosa foi para ficar para mim na fazer o plantão de sábado e domingo. E aí, na segunda-feira, o cliente me ligou e falou assim: Marcela, não manda essa cuidadora de novo, porque ela passou o final de semana vendo filme. E filme de terror, Mentira. sabe? Assim, filme mais escuro. E a idosa, ela gosta de ver filme, de novela, de coisas mais coloridas, né? Ela gostava, ela não estava querendo. E aí a idosa passou a tarde inteira de olho fechado, porque as cenas eram muito escuras, muito fortes, era filme de ação, parece, não sei se era de suspense. Então a idosa, ela ficou a tarde inteira com o olho fechado. E aí, quando a irmã dessa idosa chegou para poder comentar alguma coisa, falou assim: Nossa, muda esse filme, porque a minha irmã, né, ela citou o nome da idosa, eu não vou expor, mas ela falou assim: ela não gosta desse tipo de filme, né? Já tem muito tempo que você está vendo. Aí a idosa, a cuidadora, chegou e falou assim: Não acredito
Espere eu ver o filme inteirinho. No final, você quer que eu mudo de canal? Então, assim, existem profissionais Ai, gente, colaboram, né, para essa como é fama que que pode? o cuidador de idosos é apenas um acompanhante. Então, e isso, a cuidadora estava deitada no Nossa. sofá, assistindo o filme a tarde inteira e foi importunada pelo familiar porque ela tinha que mudar o canal porque a idosa, né, que ela estava cuidando naquele momento, não estava gostando do filme. Então, a gente precisa prestar muita atenção, ter muita consciência mesmo das nossas atividades, das nossas funções, do trabalho, da qualidade do trabalho que a gente está oferecendo. A gente não pode pensar só nos nossos direitos, né? Ir atrás dos nossos direitos. Primeiro, a gente tem que entender os nossos deveres e realizar com qualidade. Porque muitas vezes a gente pode até achar que a gente realiza isso com qualidade, com afinco, mas a gente sempre pode oferecer mais. A gente sempre pode aprender mais e sempre buscar por isso. Eu costumo falar para as minhas cuidadoras que a gente o importante é a gente oferecer muito mais do que é esperado, porque é assim que a gente vai ser reconhecido, que é assim que a gente vai ser lembrado. Então, a gente oferecer sempre mais do básico, porque o básico, o mercado está cheio. E o cuidador que vai ser diferenciado, que vai ser de sucesso, que vai conseguir faturar R$ 5.000 por mês, é aquele cuidador que ele não descansa enquanto ele vê uma dificuldade, ele não conseguiu fazer alguma coisa, ele vai buscar o conhecimento, ele vai buscar alguma alternativa, ele vai ter um jogo de cintura, ele vai ter uma criatividade para poder fazer aquele idoso desempenhar o que precisa ser desempenhado e ele sempre vai oferecer mais. Esse cuidador, esse profissional, ele vai ter espaço no mercado, gente, sempre que ele precisar, sempre que ele quiser. Não é carteira assinada, não é o pessoa jurídica, não é o modelo de contratação, não é o local que ele trabalha, é a maneira que ele desempenha. Ele sempre vai ser lembrado pelo que ele ofereceu. E esse, você pode ter certeza que é a chave do sucesso, é a chave de você conseguir faturar R$ 5.000 por mês. É onde você vai conseguir agregar valor à sua hora. Então, o modelo mais indicado, né, para você faturar, onde você tem uma flexibilidade, uma liberdade maior, não é nem mais o indicado. É que você vai ter uma flexibilidade maior, é o sendo autônomo. Porque é onde você vai conseguir colocar valor na sua hora, é onde você vai conseguir pegar, receber o valor integral do seu plantão, porque como carteira assinada, você é obrigado a receber descontado, né? Existem algumas obrigações e muitas vezes a sua carreira, o seu futuro, ele é delimitado pelo seu patrão. Então, muitas vezes você está entregando o seu futuro, os seus sonhos na mão dessa pessoa que vai, é, que pode ser uma pessoa boa, que pode te ajudar muito, que pode te fazer você crescer, mas que também pode não ser. E você sendo uma pessoa autônoma, uma pessoa jurídica, trabalhando como um microempreendedor individual, você é o protagonista da sua vida, né? Então, você é o dono do seu horário, você é dono do seu plantão, você é dono de toda a sua rotina e principalmente também não esquecendo das obrigações, né? Porque você que vai ser responsável por contribuir com a sua aposentadoria, por pagar o seu plano de saúde, mas você vai ter tempo para poder levar sua filha na natação quando você precisar, num esporte que ele precisa, buscar levar na escola, no Dia das Mães, você vai ter essa oportunidade de se organizar a sua agenda para poder estar presente nesses momentos, e são momentos que passam, né, que não voltam e que você presenciar eles não tem preço, né? Não tem como você mensurar esse valor. E só você consegue isso, ter essa flexibilidade, atuando como um profissional autônomo, né? E conseguindo ganhar valores maiores. Você consegue, por não ter que pagar os impostos, você consegue receber esse valor hoje. E precisa, e a única diferença, né, o diferencial do profissional que é bem sucedido é como ele lida com o dinheiro, com o financeiro, que é a única diferença o que gera insegurança no profissional para atuar como um autônomo, né, como um prestador de serviço, é a maneira que ele lida com o dinheiro. Porque com a carteira assinada, ele é forçado, ele é obrigado, né, a
fazer algumas reservas, no caso das férias, né, do 13º, porque esses valores são todos deduzidos dele durante o ano, para ele poder ter o direito de usufruir nas férias, no mês das férias ou no 13º. E, como um prestador de serviço, você precisa se organizar financeiramente para poder usufruir isso da mesma maneira. Você vai receber o dinheiro adiantado, só que você precisa ter uma disciplina, uma rotina, né, na sua vida financeira também, para você conseguir usufruir de tudo que a carteira assinada te proporciona também. E de uma maneira muito mais flexível, muito mais prazerosa, sendo dono da sua, sendo protagonista da sua vida mesmo. Você trouxe aí muitas e muitas informações importantes, né? E tudo começa com o quê? Com a mudança de postura do profissional, do cuidador, né? Da pessoa. Então, aproveita e convida, né, esses cuidadores aí para o seu evento, que vai ser no dia 2 de março, né? Já que o primeiro passo é essa mudança de postura, fazer diferente para ter resultados diferentes, convidar o pessoal para o evento no dia 2 de março. Exatamente. Então, esse evento, nessa aula, que vai ser online e gratuito, que vai ser realizado no dia 2 de março, às 8h03 da noite, eu vou explicar o que você precisa fazer para poder faturar os R$ 5.000 por mês, que mesmo não é maior, é um valor maior do que o teto base de enfermeiro, que é de técnico de enfermagem, mas é possível, porque é um profissional muito importante que está em ascensão no momento, mas eu vou explicar o que você precisa fazer para ser esse profissional de sucesso. Esse profissional que consegue ter flexibilidade, que consegue faturar os R$ 5.000 por mês. Então, não se esqueçam, agendem para vocês, se inscrevam no nosso link que está na bio, que está em todas as nossas redes sociais, tem aqui no vídeo do YouTube, tem no TikTok, tem no Instagram, onde vocês precisarem, vocês vão ter, tem o contato lá, o meu contato nas redes sociais também, vocês podem entrar em contato por direct, eu vou responder, mas se inscrevam, não percam essa aula, porque eu vou explicar o que vocês precisam fazer, vai ser uma virada de chave na vida de vocês, onde vocês vão ter mais consciência, vocês vão conseguir enxergar o que eu estou falando. Então, se inscrevam nessa aula que vai ser online, gratuito, no dia 2 de março, às 20h03. Escreva no link e quando receber o e-mail, para poder finalizar a inscrição de vocês, façam a pesquisa, porque é essa pesquisa que vai garantir uma aula melhor, né? Onde eu vou atender mais, ser mais pontual nas dificuldades de vocês. Eu vou conseguir entregar muito mais se vocês contribuírem e colaborarem comigo respondendo a pesquisa. Isso mesmo, não percam essa oportunidade, né? O que eu sempre falo aqui, resultados diferentes exigem atitudes diferentes, né? Então, faça a inscrição, aproveite essa aula, eu tenho certeza que se você está aí hoje incomodado com a situação atual, querendo ganhar mais, querendo ter mais flexibilidade de tempo, esse é o primeiro passo, né? Participar desse evento e sugar ao máximo aí a Marcela, o que ela pode oferecer para vocês. Porque eu posso ajudar vocês. Marcela, isso a gente não tem dúvida, né? Marcela, e voltando aqui nessa rotina, né? Você falou vários aspectos, mas vamos fazer como se fosse um resumo, né? Dentro dessa rotina, quais seriam os mandamentos do cuidador, né? Vamos aqui fazer um checklist daqueles imprescindíveis, que a gente não pode para o cuidador não esquecer. Certo? Isso, você que está aí em casa, ó, assistindo o vídeo, aproveita, pega um papel e uma caneta e anota. Exatamente. Então, o que é o principal? Você precisa anotar todos os dias sinais vitais, né? Você precisa registrar, fazer o registro desses sinais vitais. Aferir pressão arterial, glicemia, verificar a temperatura, porque a temperatura do idoso ela pode alterar com uma facilidade maior. Pressão, frequência cardíaca e frequência respiratória. Então, esses são sinais vitais básicos que a gente precisa sempre conferir e anotar diariamente, incluir na nossa rotina. Pode ser no início da manhã ou à tarde, depende do que é a prescrição, do que a família orientar. Certo? Ajudar com o idoso com as atividades de vida diária. Banho, alimentação, locomoção, hidratação, tanto oral quanto da pele.
Então, a gente tem que observar muito essa questão de acompanhar e auxiliar, supervisionar essas atividades de vida diária do idoso. Ficar muito atento à medicação, para sempre ofertar essa medicação nos horários corretos e da maneira que foi prescrita. Nunca vocês podem fazer alguma alteração, alguma suposição ou dar um remédio, porque muitos idosos, eles possuem também aquela medicação que eu até costumo falar para os meus cuidadores, que é a medicação que você só pode dar no momento de necessidade, de muita dor. Então, aquela medicação, se o familiar ou o médico ele vai falar de suporte, né? Você só pode dar quando ela não é diária, né? Ela não precisa ser dada todos os dias, mas ela vai ser dada em momentos que o idoso tiver uma dor, né? Que tiver alguma coisa que sair do normal. Então, essa medicação você tem que ter muita cautela de utilizá-la. E o restante da medicação seguindo sempre a prescrição. E nunca se esquecer das atividades com estímulos físicos e mentais. É de extrema importância o estímulo físico e mental no idoso, certo? E por último, que eu já falei e frisei muito para vocês, o registro. Nunca se esqueça do registro de todas essas atividades que você realizou durante o dia. Então, a gente tem que verificar os sinais vitais, acompanhar essas atividades de vida diária, que é banho, alimentação, locomoção, hidratação, organizar o medicamento, né? Ofertar o medicamento prescrito e no horário correto, atividades com estímulos físicos e mentais e, por último, sempre registrar tudo no diário do cuidador de idoso. Você vai registrar, você pode fazer esse registro no final do seu plantão, durante o seu plantão, o momento que você tiver uma folguinha, né? Mas nunca esqueça de registrar tudo, nunca deixe para amanhã. Sempre registre no final, pelo menos no final do seu plantão, porque amanhã já será outro dia, você já não vai lembrar e essas coisas, essas informações, elas podem fazer falta para você no futuro. E o registro é uma forma até de proteger o próprio profissional, né? Porque às vezes a família pode falar que foi feita alguma coisa que não foi feita. Se o profissional tem tudo ali documentado, registrado, ele tem a prova do que foi feito, né? A quantidade, a dosagem, o horário. Então é uma segurança, até mesmo para o profissional que cuida desse idoso. Acho que a principal função é essa, de resguardar mesmo o cuidador. Porque a gente não pode confiar só na nossa cabeça, né? O nosso dia a dia é tão corrido, e aí, às vezes, a gente fica na dúvida: será que eu dei esse remédio? Será que eu não dei? Né? Será que eu já. Porque quando a gente vai, nós vamos tomar os remédios, gente, será que eu já tomei esse remédio hoje? Tem dia que eu fico tomando minhas vitaminas e falei, gente, será que eu já tomei hoje? Nossa, eu não tô lembrando. Será que eu vou tomar dobrado? Ou eu vou deixar de tomar? Então, assim, é porque a rotina com o idoso, ela não é fácil, né? A gente tem que ser sincero, a gente tem que ser realista. Cuidar de uma pessoa é algo muito exaustivo. Então, ele precisa, sim, desse acompanhamento mais de perto, dessa rotina, dessa prescrição. A gente precisa de buscar essas ajudas, né? Porque isso é uma ajuda que a gente tem, é uma maneira da gente nos monitorar. E a rotina vai nos ajudar demais a você não esquecer, né, alguma coisa. Porque se tiver ali, ó, enquadrada dentro, o que foge da rotina, você pode até acabar esquecendo. Mas o que está ali na rotina, você tem muito mais segurança de executar, você tem muito mais assertividade na hora de ofertar, de prestar esse serviço. Uhum. De executar. E se a pessoa cuida mais de um idoso, então, aí que não tem como confiar na memória, né? Porque ela pode confundir, principalmente essa parte de medicação, né? De dosagem, de quantidade. Então, tem que anotar, não tem jeito, não tem como fugir disso, é imprescindível. E normalmente são muitos. E nós já estamos aqui. Normalmente são muitos. Sim, são muitos medicamentos. São muitas atividades. Por isso que eu falo, continuo frisando, que tanto que é grande a importância do cuidador de idoso, que ele não é um acompanhante. Ele tem que estar atento a muitos detalhes que são cruciais, né, para o sucesso na prestação de serviço, o sucesso na qualidade de vida do idoso e na tranquilidade e segurança para a família. Então, assim, o cuidador de idoso é um pivô, ele fica ali, ele tem que garantir uma qualidade de vida para o idoso, ele tem que se resguardar e ele tem que dar segurança e tranquilidade para a família.
Então, ele é uma figura de extrema importância. Isso. E é interessante, né? Porque a gente falou que tudo depende da postura do profissional, né? Às vezes, o cuidador, ele realmente está diante de um idoso que exige menos cuidados, é um idoso mais ativo. Mas, se acontecer qualquer coisa, aquele cuidador tem que ter capacidade de resolver o problema, de encaminhar as emergências. Então, esse é até mais um argumento do cuidador se posicionar diante da família. Tá, tudo bem, ele é um idoso ativo, que aparentemente o meu trabalho aqui vai ser pequeno para a família, mas qualquer coisa que acontecer, eu tenho capacidade técnica para resolver e para encaminhar. Né? Então, isso E já é valoriza responsabilidade você como dele, né? profissional. E isso é responsabilidade dele. Então, é mais Porque, pode, uma consciência, uma mudança de postura, um posicionamento do cuidador frente à família. Né? exato, porque eu sempre costumo, quando o cliente ele vem me abordar e ele pede, fala assim, não, mas é porque meu idoso ele é muito independente, ela pode me ajudar na limpeza da casa. Eu falei assim, se coloca, eu falei assim, vamos supor um acontecimento. Você colocou o cuidador está lavando o banheiro e deixou o idoso sentado assistindo televisão. Esse idoso ele pode levantar, escorregar numa água e cair, e o cuidador vai demorar mesmo, porque ele está lá dentro do banheiro lavando. Então, a segurança, né, do idoso é responsabilidade do cuidador. Assim, se isso acontecer, você vai responsabilizar quem? Você está contratando o cuidador é para limpar o banheiro ou é para ficar atento com o idoso? Né? Então, a gente tem que deixar isso bem claro e fazer a escolha. Tem sempre que ter, porque o familiar ele tem a escolha. E o cuidador de idoso, o profissional, também tem a escolha de aceitar ou não isso. Porque muitas vezes o cuidador ele aceita, né? E aí, por isso que é difícil, depois que esse idoso vai debilitando, vai passando o tempo, vai exigindo muito mais, ele não consegue executar as duas atividades como anteriormente. E é muito difícil você mudar essa postura quando você já está lá. E aí é o grande reclamação, o grande problema que os cuidadores enfrentam hoje. Isso mesmo. E nós já estamos aqui, né, caminhando para o final, né, mas antes eu gostaria que você deixasse, né, uma frase de incentivo para os cuidadores, né, terminarem de assistir essa live aí, já partirem para organizar a rotina de trabalho com seus respectivos idosos. Já colocar em prática, né? Tudo que eles estão aprendendo aqui hoje. Isso, A já nossa colocar em intenção é prática. essa. Aprendeu aqui, já Isso coloca em mesmo. prática no dia a dia de vocês. Então, hoje o que eu tenho a dizer é que para você ser um cuidador de idosos autônomo, além de capacitação, é preciso coragem, né? Para você sair da sua zona de conforto e ser protagonista da sua história. O modelo de carteira assinada, ele não é a sua única alternativa, não é a alternativa que vai te garantir um futuro melhor, pois aceitando esse caminho, quase sempre a sua vida será decidida por terceiros e não por você. Então, está a hora de você assumir a rédea da sua vida, assumir o risco e ter coragem. E eu posso te ajudar nisso. Isso mesmo. Marcela aí está pronta, né, Marcela? Esperando esses cuidadores que querem mudar de vida. Exatamente. Então é isso, pessoal. Estamos finalizando, né? Mais um Café do Cuidador Empreendedor. Agradecemos muito a presença de vocês. Vocês que estão assistindo esse vídeo aí gravado, né? Deixem nos comentários as dúvidas, sugestões de temas, que a Marcela responde todos depois. E o nosso próximo episódio na terça-feira, no dia 14, com o tema Você sabe lidar com a família do idoso? Então, já conta aí nos comentários. Você tem dificuldade de lidar com a família do idoso? Quais são as suas dificuldades? Na próxima terça-feira a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Marcela, obrigada pela oportunidade de hoje, dessa nossa conversa, que foi muito boa. A internet tentou atrapalhar aqui o tempo todo, mas a gente persiste firme. Não, mas no fim dá certo, né? A gente consegue. A mensagem, eu acredito que no final a mensagem a gente conseguiu transmitir. E qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente pode repetir também, a gente consegue ir discutindo isso no dia a dia, né? Nos outros vídeos, porque hoje foi só o início e é uma discussão que todo mundo tem dificuldade, que esses cuidadores, esses profissionais precisam ter consciência. E esse tema da próxima semana também é uma grande dor desse profissional. Então, eu espero todos vocês para a gente discutir isso, para a gente discutir estratégias de como lidar com esse familiar, porque é uma peça bem importante, né? E que traz alguns desafios.
Isso mesmo. Então, até terça-feira. Tchauzinho. Obrigada, Marcela. Tchauzinho, pessoal. Até terça-feira. Espero vocês.